a Paula, a gente é estudante da faculdade UNA, lá no centro daqui de Divinópolis. A gente faz um curso graduando em enfermagem e a gente veio apresentar um tema que, para a idade de vocês tem quantos anos, mais ou menos? 14. Então é um tema muito importante para a idade agora de vocês. Vamos começar, tipo assim, agora vocês estão entrando, saindo da puberdade, então é um tema muito interessante para vocês, porque fala muito sobre além de saúde, a saúde íntima e sexual. Tá bom? Para iniciar introduzindo, o que é o HIV? O HIV é uma doença sexual transmitida. Ele conta muito mais com a inspiração, principalmente famosa. Alguém já ouviu falar da banda Queen? Nunca ouviu falar? O vocalista Freddie Mercury, ele foi uma pessoa que sofreu com HIV. Vou mostrar com a fotinha dele, esse aqui foi o Queen. O parte de vocês, alunos nossos, com certeza conhecem ele foi uma história de superação com HIV. Aqui fala um pouco dos aspectos biológicos, que eu não vou entrar muito sobre características morfológicas da célula com HIV, como que ela se comporta no nosso organismo quando ela entra em contato. Acho que sobre isso que vocês precisam saber é que o HIV é um vírus extremamente difícil de morrer. Ele praticamente não morre, ele invade o nosso corpo e ele vai ficar ali para sempre. Se você contrair o HIV, você vai viver o resto da sua vida com essa doença, que ela é extremamente dolorosa. O vírus, ela infecta uma célula do nosso sistema imunológico, que é essas células TCD4, que é uma célula do nosso sistema autoimune. Então, a partir do momento que o vírus entra em contato com essa célula, ele infecta o nosso sistema imunológico. A imunidade fica quase zero. Então, qualquer gripezinha que você contrair enquanto está com o HIV, ela pode ser muito, muito pior, até fatal. Alguém sabe o que é a diferença do HIV e da AIDS? Porque você já ouviu falar sobre a AIDS, né? Com certeza. Vocês sabem qual é a diferença do HIV e da AIDS? Muita gente pensa que é a mesma coisa. O HIV, ele é o vírus da doença da síndrome da imunodeficiência humana. A AIDS já é um estado avançado, quando o vírus ele se instala no nosso organismo e causa deficiência dele. Então, qualquer doença que entre em contato com, por exemplo, uma pneumonia, uma pessoa que tem o vírus do HIV, ela pode se tornar fatal. Aqui está mostrando o ciclo de vida do HIV, que, igual eu falei, é uma parte chata para vocês, então não tem por que a gente ficar entrando nesse assunto. É um pouco sobre o ciclo, como ele entra nas células e já estou estudando biologia, acho que ainda não, né? Vocês já ouviram falar de material genético, DNA, algumas dessas coisas? Ele vai basicamente entrar na célula de vocês não, mas no hospedeiro, e ele vai montar o seu DNA. Ele vai fazer aquela célula do seu corpo, que é a célula do sistema imunológico, que mantém a gente protegido. Ele vai montar ela e ele vai fazer ela trabalhar para ele, se multiplicando muito mais. É basicamente esse ciclozinho, só que tá com alguns nomes difíceis aí. E aí as formas de transmissão. Aqui eu vou falar um pouco, porque eu acho que essa parte é a mais importante, a gente tem que ter mais foco, porque como vocês são jovens, igual eu falei, estão entrando agora no ciclo da vida, né? De reprodução, enfim, aqui são as formas de transmissão do vírus do HIV que a gente tem que ficar muito atento, principalmente por relação sexual sem preservativo, que é a famosa camisinha, tá? Também existem outros modos, que é uso de agulhas contaminadas, principalmente pessoas que vivem em situações de vida precárias, como o usuário de drogas, por exemplo. Transfusão sanguínea é muito raro, mas ainda existe caso, não é impossível, da mãe para o filho, que é na transmissão vertical, que é quando a mãe ela está na gestação ou quando ela amamenta também, né? O bebê. E instrumentação cirúrgica, igual eu falei também, é bem raro, mas ainda acontece. E situações que o HIV não é transmitido, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela, além de a gente ter muita informação por celular e tal,
a gente tem estudos vulneráveis, eu queria indicar até um filme para vocês assistirem, que é o filme do Carandiru. Ele fala sobre o presídio do Carandiru, né? E lá é um foco extremamente alto de HIV pelo uso de seringa contaminada. O pessoal usa muita droga, isso acontece muito na vida real, na cadeia, é extremamente escassa a higiene. Então, coloca a seringa em um, coloca no outro para poder aplicar a droga ali. E não tem preservativo, então relação sexual na cadeia é assim, se tem um com HIV, é muito provável que aquele pavilhão inteiro vai ser contaminado por conta disso. Porque não tem higiene. Isso é uma coisa que não está muito distante da nossa realidade, por mais que a gente pense que isso não acontece, acontece muito na vida real, principalmente vocês que são jovens, tenham cuidado, tenham consciência disso, porque depois não adianta a gente achar ruim de ter acontecido, porque é uma coisa que a gente está disposto a viver mesmo, entendeu? Então, assim, pensem direitinho na saúde de vocês, porque depois vocês vão carregar isso pro resto da vida de vocês, é uma coisa que pode ser fatal. Aqui a gente está falando sobre o diagnóstico. O diagnóstico, ele é totalmente feito pelo SUS, de forma sigilosa. Então, o SUS, ele protege todos os testes do HIV, os testes rápidos, o ELISA e os exames confirmatórios, que medem a nossa taxa do anticorpo no sangue. Pessoas diagnosticadas também têm tratamento todo pelo SUS, então você não tem que se preocupar com isso, né? E o diagnóstico precoce ele é fundamental para iniciar o tratamento com antirretroviral. Pode pular para uma falar sobre o tratamento? Aqui, ó. O PrEP, ele é um tratamento de emergência que a gente usa após 72 horas de contato com o risco. E o PrEP é para quem usa como preventivo, que já vai ter o contato com o vírus. E o uso correto e consciente do preservativo em todas as relações sexuais, tanto o preservativo feminino e o masculino, também é disponível no SUS de forma gratuita. Aqui a gente colocou a situação do HIV no Brasil, que são por volta de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV. Temos um caso de 1,3 milhões de novas infecções, 630 mil mortes relacionadas ao HIV e 32,6 milhões de pessoas em tratamento. Ainda tem vocês podem ver que tem uma grande quantidade de casos. Por sorte, a grande maioria tem tratamento, mas ainda tem muita gente que não procura o tratamento, ainda tem um preconceito, então isso é extremamente perigoso, caso vocês conheçam alguém que tenha, fala para a pessoa, conscientiza a pessoa para não ter preconceito, para ir procurar o tratamento, porque quanto menos tratamento tem, pior é tanto para a pessoa quanto para todas as pessoas que ela vai ter relação, porque isso vai só se espalhar. Aí tem as pesquisas. Aqui tem os avanços das pesquisas. Com os avanços dos estudos, a gente tem um tratamento com antirretroviral que garante longa vida. Então, a pessoa que tem HIV, ela se torna indetectável. O que é que ela significa que ela vai se tornar intransmissível. Então, a pessoa que tem um HIV e faz o tratamento de forma correta, ela não vai transmitir o HIV. Então, ela consegue viver de uma forma como uma pessoa que não tem um vírus. Essa é a conclusão. O HIV hoje é controlado, mas ainda não tem cura definitiva. O tratamento precoce e a prevenção são fundamentais para frear a epidemia. Os desafios persistem, acesso desigual, adesão. E o futuro aponta novas vacinas, terapias de longa duração e pesquisas de cura funcional. O que a gente quer falar para vocês aqui é que vocês já estão começando a vida sexual ativa. Então, não tenham esse preconceito, gente. Usem preservativo. Se for começar a namorar com alguém ali, quiser ter relação sem preservativo, procurem fazer o exame para saber se nem você, nem a pessoa tem algum risco de ter o vírus ali. E é isso, só para conscientizar vocês mesmos. Vocês vão começar a entrar nesse mundo aí, mais adulto agora. Porque a gente falando aqui agora com vocês que são mais jovens, parece ser chato, ser discute, mas é uma coisa que lá na frente a gente se preocupa. Então, não ensinar tudo e faz teste. Ou isso, alguém tem alguma dúvida? Não